Iranja Costa, seja bem-vindo à Conexão Diária, com as bênçãos de Santa Rita, seja bem-vindo. Tudo bem, Badaro? A santa das causas impossíveis. Pois é, eu te perguntar, eu pouco sei de Santa Rita, né? Boa tarde, Badaró, boa tarde, meu amigo telespectador. Você sabe que eu estive pensando outro dia a respeito do... Né? Tem pessoas que não creem em santos. Mas seja como for, foram pessoas que alguma coisa extraordinária fizeram na Terra, não é verdade? Exatamente. Então algum exemplo de vida tem para nos dar. Eu vou estudar Santa Rita. Legal. Vou dar uma olhada, né? A vez nós fizemos uma vez São Domingo, você lembra? Sim, aqui? foi excelente. Pois é. Então, e hoje nós vamos falar a respeito de um tema que eu acho muito importante, inclusive é um tema que eu apliquei numa palestra minha lá no CENTEP, Centro Técnico de Educação Profissional, para os estudantes de enfermagem, que meu próximo desafio é me vencer. Sim, eu posso ser melhor. Essa palavra, sim, eu posso ser melhor, é a chave da primeira. Porque quando uma pessoa quer fazer alguma mudança na sua vida, ela tem que primeiro falar o sim com ela mesma. Sim, eu quero ser melhor. Porque quando ela fala o sim para ela, o que acontece? A vida também fala o sim, não é? Abre uma porta. Porque a pessoa às vezes fala assim, eu quero sim, eu quero parar de fumar. Eu até coloquei um outro dia no Facebook, não sei se você viu, eu falei que eu inteirei 16 anos liberto do cigarro e da bebida alcoólica, né? E quantidade de gente que curtiu, que compartilhou, mas assim, eu tive que fazer um trabalho comigo, eu sei que foi. E a pessoa às vezes pensa que é muito difícil, mas não é. Do momento em diante que você cria em você, esse é um desafio, que eu vou me vencer, eu vou vencer essa minha carência, eu vou vencer essa minha dificuldade, você pode ter certeza que Deus provê. Ele provê a gente da força suficiente para vencer desafios. O maior desafio que eu venci na minha vida e ainda estou vencendo é a timidez. Olha, sabe como é que começou esse trabalho de vencer com timidez? Eu fui uma vez num evento e vi a professora Magda Teixeira Pinto Bigonha Gazola, esposa do nosso querido ex-prefeito, professor Bigonha Gazola. Sim. Ele era prefeito na época. E eu vi a Magda fazendo um discurso, eu fiquei admirado com o traquejo, com a desenvoltura dela. Eu falei, eu quero falar igual essa mulher um dia. Olha só, eu não falo igual a ela fala muito melhor do que eu, mas foi a minha meta. Quando eu me espelhei naquela pessoa e vi os recursos que ela teve para poder dirigir uma oratória tão bonita, no lançamento de um livro, vai ter o meu livro na época, primeiro livro que eu lancei, eu fiquei, gente, eu quero um dia ter condição de falar em público. E eu era uma timidez, assim, uma coisa que não tem nem explicação. Quem foi meu amigo de infância e da adolescência, sabe o que eu passei, o que eu vivi. Então eu estou falando isso, sabe para quê? É para te estimular, não é para me engrandecer. É para dizer para você que se eu pude vencer um desafio, você também pode vencer o seu. Qual que é o seu? O que você tem dentro de você que você quer vencer? É um vício? Você quer vencer um desafio de aprender um outro idioma? Você quer vencer um desafio de aprender internet? Você quer vencer um desafio de se graduar numa escola, numa faculdade? Tudo é possível se esse desafio se torna uma meta com prazer. Quando a pessoa tem um prazer de vencer, que quer vencer aquilo, olha, é impressionante. No início pode parecer difícil. Igual, por exemplo, um carro. Quando um carro, para poder sair do lugar, eu já falei isso aqui, você tem que passar a marcha primeira. A primeira marcha é a marcha mais forte que tem. Por quê? Depois que o carro arranca, ele começa o quê? A embalar. Quando começa a embalar, começa a ficar tudo mais fácil. Ou seja, o primeiro passo é o que é o mais difícil. A pessoa tomar uma decisão do que realmente ela quer desafiar, do que realmente ela quer vencer dentro dela. Então, é a mesma coisa, o foguete também quando vai sair do chão. A quantidade de combustível que um foguete solta e precisa para poder gerar uma energia, para se libertar da gravidade da Terra, ele dá aquela impulsão e depois vai embora. É a mesma coisa na nossa vida. Precisa ter esse arranque. E esse arranque vem de onde? Vem do seu querer. Sim, eu quero ser melhor. Você falou sim. E embora a vida às vezes dá uns nãos pra gente, e precisa ter não, porque o não é condução, a gente vem encontrando nos nãos o nosso caminho para o nosso sim. Então vencer um desafio é um propósito de vida. E a vida fica mais motivadora. Porque quando a vida tem assim, um objetivo, tem uma meta, ela fica preenchida. A gente se sente bem, acorda de manhã, sabe que onde vai, o que vai fazer, o que ela vai buscar. Agora uma pessoa que está passando a vida ao léu, não sabe para onde vai, não sabe o que quer da vida, não tomou uma decisão, não se pergunta, não chega perto de Deus, não se aperfeiçoa na sua profissão, está deixando a vida para lá.
achando que isso aqui é uma brincadeira, que a vida é um parque de diversão, que isso aqui é uma piada, quero aproveitar a minha vida, sai fazendo um monte de coisa errada por aí, achando que está aproveitando a vida. Ontem eu dei uma palestra em São Miguel do Anta à noite, para uma escola estadual, estava lotado, graças a Deus, tinha gente até em pé, os pais e professores de aluno, nós falamos a respeito disso. O desafio hoje de criar filho. Viu? Você que tem filho, menino, e um casal de criança ainda, né? Eu tenho adolescentes. Olha só, o desafio de criar filho no mundo de hoje é um grande desafio. Sim. Enorme, porque os apelos do mundo, né? Os apelos, as crianças hoje estão vendo péssimos exemplos. Aonde vai, tem muitos maus exemplos. Então, esse desafio que cada um sabe de si o que precisa fazer, cada um sabe de si o que quer da vida, o que precisa, é só agir. Né? É como diz aquela velha história, né? Nós temos que orar e agir. Sim. Não é? Aquela velha, como nós estamos fazendo a campanha, nós começamos aquela campanha que tem inclusive pessoas, fala assim, colocaram no Facebook assim, eu não acredito nisso, não vai adiantar nada. Ora, se você já está falando que não vai adiantar nada, que não acredita, né? Se você não está acreditando nem em você, que irá que você vai acreditar na sua vida? Verdade. Acreditar nos propósitos de Deus que Deus tem para você, não é? Então quando a pessoa às vezes não tem ânimo, precisa ter ânimo. Precisa ter vontade, força de vontade, querer, batalhar. As coisas não vêm de uma hora para outra, não. Foram anos e anos e anos que eu tive que trabalhar comigo para vencer timidez. Né? Agora, vencer cigarro, vencer bebida, vencer droga, é até mais fácil. É até mais fácil. Mas vencer aquela mania que a pessoa tem de falar mentira, esse desafio de ser verdadeiro com as pessoas, olho no olho, cara a cara, ter a mesma face aqui e quando a pessoa não está presente, não é? Ter esse desafio, por exemplo, de você não ser consumista, o desafio de você não se envolver nas coisas erradas do mundo, desafio de você não querer viver uma vida que não é a sua, né? Ter assim uma prioridade, o desafio de escolher verdadeiramente o melhor. Olha só quantos desafios que existem, que são assim necessários para ter uma vida regrada, para ter uma vida equilibrada, para ter uma vida feliz. Então, eu assim, digo sempre, eu vi outro dia é uma metáfora, uma parábola, não sei nem te dizer como é que é, a respeito do rio e do mar, você conhece? Não. Eu achei muito bonito, porque quando o rio nasce, onde é que o rio nasce? O Rio Bar, por exemplo, onde é que o Rio Bar nasce? Lá na serra, né? Brota aquela água limpinha, clarinha, pura, você pode até beber, né? A água está límpida, tá sem contaminação nenhuma. Brotou na terra, começou a correr, vai onde que ela vai buscar? Vai buscar o mar. No mesmo momento que um rio nasce, ele já começa automaticamente a buscar o mar. Por que vai buscar o mar? Porque o mar está num nível geográfico mais baixo para receber toda a água da terra. E eu sempre digo assim, quando a pessoa se coloca na humildade, quando a pessoa se coloca no lugar dela, de saber o lugar dela no mundo, quem que ela é, o lugar dela, da sua insignificância diante da vida, ver que ela é muito pequenininha diante de Deus e do mundo, ela fica mais humilde e começa a receber as bênçãos, né? Começa a receber as coisas de Deus. A mesma coisa o rio. E o rio, quando ele nasce puro, ele vai se contaminando na caminhada. A criança, por exemplo, quando nasce uma menina assim, inocente, não é? Não sabe o que é coisa errada, não sabe. Aí começa a ver os exemplos e fica igual um rio. Começa a ficar sujo, né? A água suja, turva, começa a pegar aquela lixaiada no caminho, não é verdade? É a vida da pessoa assim, mas está sempre caminhando para o mar. E o que o mar é? Na realidade, o mar é o grande desafio do rio. E pelo mar ser o grande desafio do rio e ser muito grande, o rio pode ficar com medo. Muitas pessoas têm medo, acham que não são capazes de conquistar uma vitória na vida delas. Acha muito grande, acha tudo muito difícil, complicado, não vai dar certo, eu não posso, eu não consigo, eu não gosto dessas palavras. Eu não posso, eu não consigo, é difícil. Às vezes você liga para um lugar, outro dia mesmo liguei para um lugar, eu quero falar com o fulano de tal. É difícil falar com ele? Não é difícil não, minha filha. Anota o recado direitinho, me dá o telefone, que você tem certeza que eu vou conseguir falar com ele. A pessoa já é bloqueada para falar que é difícil as coisas. Já foi treinada, vamos dizer assim, né? Pelos exemplos que ela viu na vida dela, de colocar obstáculos nas coisas automaticamente sem perceber, né? Então o rio vai caminhando e encontra aquela imensidão do mar. E muitas vezes tem medo, porque acha que vai sumir no meio do mar. Não vai sumir no meio do mar, vai fazer parte do mar.
O rio entra dentro do mar e passa a ser um mar. E isso é a meta da vida de uma pessoa. Quando você tem um objetivo, um desafio para poder vencer, quando você entra nesse desafio, ele já faz parte da sua vida. Entra nele, entra dentro do desafio. Por maior que parece impossível de ser, é possível sim, porque para Deus tudo pode. Se você estiver ligado na fonte inesgotável de prosperidade, de abundância, porque Deus é fonte inesgotável, infinita, de prosperidade, de abundância, de saúde, de força, de coragem, de entusiasmo, de alegria, de paciência, de todas as coisas do bem estão na força infinita de Deus. Então o desafio é seu, você é que sabe qual que é o seu desafio. Hoje eu tenho um outro desafio que eu tenho na minha vida, sabe qual é? O desafio hoje que eu tenho na minha vida é procurar ser mais calmo. Quando a pessoa às vezes fala uma coisa comigo assim, eu tenho uma predisposição para responder na lata. Isso é coisa minha, é coisa da família, né? Meu pai era muito assim também, então a gente herda da família isso. Uma coisa que eu estou pelejando é para poder assim conquistar uma sabedoria. Conquistar uma sabedoria de quando uma coisa chega na minha vida, eu receber aquela coisa com mais assim tranquilidade e administrar aquilo ali sem que aquilo interfira no meu emocional, sem que aquilo entre dentro de mim, bagunce o meu interior. Está compreendendo, Badaró? Sim, sem que o ego sem que aquilo me inflame. Eu quero receber as coisas com mais naturalidade. É um desafio que eu tenho agora. E eu vou pedir a Deus que eu quero chegar lá. Tem causado esse tipo de reação. Tem causado um tanto de morte no mundo, estúpida. Pessoas se batendo, se matando. No trânsito, nas empresas, nos relacionamentos. As pessoas estão justamente nesse tomou, olho por olho, dente por dente. A gente já viu que isso não leva a nada. É uma impulsividade, né? E todos nós trazemos esse instinto animal, podemos dizer assim. E que a gente tem que aprender a domar, né? Precisamos aprender a domar. É um desafio. Para o nosso próprio bem. É um desafio. Tudo é um desafio. Os desafios aparecem, né? A gente acorda de manhã, a vida é um desafio. O dia é um desafio. As pessoas falam, vão matar um leão, né? Hoje eu vou sair para matar todo dia eu tenho que sair para matar um leão. A vida é o próprio desafio. E a primeira coisa que nós temos nesse mundo para vencer um desafio é confiar em Deus. E a segunda coisa que eu vejo para a gente ter um desafio é a gente se enraizar. É a gente criar raízes num trabalho, numa profissão, na família, na fé. Quando a gente se enraiza, a gente se firma. E se firmando, os desafios ficam mais fáceis de serem vencidos. Porque qualquer tempestade que tiver, qualquer contratempo que tiver, você está alicerçado o quê? Numa fé, numa força, num trabalho, não é? Numa disposição. Verdade. Isso tudo nós temos que ter. Criar raízes nas coisas que a gente quer para a nossa vida. Isso é fundamental. Então eu desejo que você se firme nesse propósito de se vencer. Vencer aquelas coisas que você sabe lá de dentro. Vencer assim, às vezes uma predisposição para tristeza. Vencer uma predisposição para falar mal dos outros. Eu sei de pessoas que sofrem. Elas falam mal de alguém, mas elas sofrem com isso. Sabia disso? Com certeza. Elas não se controlam. Já teve gente que já confidenciou para Irã, eu fico tão chateado que eu sei que eu estou às vezes falando de uma pessoa e depois eu arrependo. Eu não queria ter feito aquilo, não é? Então você vê que a pessoa tem consciência. E quando a pessoa percebe que ela está errada, já é um grande passo. Só da pessoa ver que ela está fazendo uma coisa que não é legal, ela tem alguma luz dentro dela, está vendo alguma coisa né, que pode ser alterada. Então eu desejo que você se olhe no espelho e veja o que é que você vai desafiar para poder ser uma pessoa liberta. Porque quando a pessoa está presa em qualquer coisa na vida, que ela tem necessidade de vencer e não consegue, por medo, porque o medo faz isso, o medo, ela está presa. Então você precisa de liberdade. Para você se libertar é através da força do querer. Você querer ser uma pessoa melhor. Como eu disse, sim, eu quero ser melhor, que é o tema do nosso programa de hoje. Bom desafio, feliz vitória. Muito bem, maravilha. Semana que vem nós vamos estar falando de que, Irã? Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Aristóteles. Aristóteles Júnior e a Marisa, um casal que está sempre ligado no nosso programa. Viu, Aristóteles? Muito obrigado pela sua dica que você me deu. Um abraço para você e toda a sua família. Na semana que vem, eu estou em dúvida entre duas coisas. Eu vou mandar depois por e-mail para cá. Maravilha. Pode ser? Tudo bem. Então tá bom. Beleza, então, Irã Jacó com 4 Semente do Bem, sempre com essas informações valiosíssimas para a nossa vida. Vamos para o apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí.